sejam muito bem-vindos a mais uma edição do AlgarCast, o podcast da Algar. E essa edição especial, diretamente do Encontro de Voluntários. E edição super especial, né, Carol? Porque é o 10º encontro de voluntários do Instituto Algar e a gente está comemorando 20 anos do programa. E a gente está recebendo várias pessoas, quem está acompanhando, a gente está recebendo várias pessoas, líderes, co-líderes, voluntários. Carol. E aí, Malu, parece que as mulheres vão dominar o mundo, não é? Também acho, Carol. Estamos aqui com a Silvia Nakashi, empreendedora social, consultora e voluntária, que inclusive esteve conosco também no Encontro de Voluntários do ano passado. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E também com a Carol Miller, seja muito bem-vinda, Carol. A Carol que é supervisora da Secretaria Executiva do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, a qual o Instituto Algar é afiliado, né? Sejam muito bem-vindas, alegria receber vocês aqui. Carol, eu queria que você começasse, por favor, explicando para a gente qual que é o papel do CBVE junto às empresas e os seus respectivos institutos, né, programas de voluntariado, por favor. Perfeito. O Conselho, né, o CBVE, ele é uma rede, uma grande rede que reúne empresas de grande porte e que tem no seu DNA o desenvolvimento de programas de ações de voluntariado empresarial ou que estão no seu processo de se desenvolver, de desenvolver o seu voluntariado empresarial. E o que é fazer parte de uma rede, né? Fazer parte de uma rede é você acelerar o teu crescimento, acelerar a tua curva de aprendizado. Porque, por exemplo, o Instituto Algar, ele faz ações incríveis. Mas se ele estiver sozinho, se ele não tiver troca, se ele não se oxigenar com outras organizações, esse crescimento ele vai ser um pouco mais lento, né? Talvez ele não vai conseguir estar tão dinamizado com o que está acontecendo no país, no mundo, né? E quando a gente está em rede, isso é acelerado, isso acontece. E os ganhos de você fortalecer um conselho também são inúmeros, porque eu não trabalho só o meu individual enquanto organização, eu trabalho o fortalecimento de uma temática, de uma agenda. E isso é muito importante. No coletivo, a gente ganha muito mais nesse sentido. E depois, claro, os ganhos vêm individualmente também, né? E eu sou de uma organização chamada CIEDS. CIEDS é o braço executivo do CBVE. É uma organização especializada em redes. E para nós é muito lindo ver que as empresas começaram a se despertar mais para este lugar de um fortalecimento de rede, né? Muito pelo advento da pandemia também, né? Infelizmente, pelo motivo não positivo, mas se compreendeu. Está se compreendendo e a gente vê um volume cada vez maior de empresas entrando em contato com a gente, né? A Silvia acompanha esse movimento também, compreendendo o quanto a gente ganha, o quanto a gente fortalece a sociedade, o quanto a gente fortalece territórios e quanto a gente fortalece o nosso negócio também, o nosso público interno, quando a gente está em rede, quando a gente está associado com outras organizações, né? Então, é muito bom ver a Algar fortalecendo esse lugar, é uma estratégia, né, que é ramificada de vários ganhos, mas com certeza ganha a sociedade com isso tudo. E você foi contando pra gente aí dos ganhos, da importância de ter essa rede. E você é uma especialista em voluntariado empresarial. Queria que você contasse um pouco pra gente qual que é o benefício da empresa, como a Algar tem um voluntariado estruturado para outras empresas também se inspirarem, né? O que elas ganham, qual é o benefício, e se puder até dar algumas dicas de como fazer, vai ser super legal te ouvir. Então, a Algar sempre se destacou pelos seus índices altos em engajamento, né? Haja visto o evento de hoje, esse evento lindo, que traduz o investimento corporativo, né? O quanto a organização olha para isso. E isso é muito especial. Hoje em dia, a gente está conseguindo fortalecer o voluntariado dentro de uma agenda estratégica, dentro da agenda ESG, né? Recentemente, a gente conseguiu que no Ethos tenhamos agora indicadores de voluntariado, né? No passado já estiveram lá, porventura saíram. Então, este ganho, que é um ganho que em rede a gente consegue, né? Este advocacy a gente só consegue em rede, né? Fortalecendo esse tipo de associação. Mas a Algar sempre teve essa predominância no engajamento. A gente sabe que tem sido um desafio, porque a pandemia afastou, deixou as pessoas, né,
em home office, acostumou as pessoas a fazerem as suas doações de forma online, digital, mas mesmo assim, né, o Instituto Algar, ele tem esse lugar muito especial, esse pulsar. Então, é uma organização que eu sempre trago como case nesse espaço de aprendizado sobre engajamento. Hoje em dia a gente até fala que tem um passo antes do engajamento, né? Como eu envolvo as pessoas a de novo olharem para isso, né? Primeiro a gente precisa sensibilizar, Sensibilizar de novo, né? Para que as pessoas... E porque a gente fala, a Silvia defende muito, né, Silvia, a questão do voluntariado transformador, né? Porque... a gente cresceu no ranking da solidariedade, né? A gente subiu para o 18º lugar, mas porque nós somos muito pontuais. Nós fazemos ações, o brasileiro, ele se... Responde, né? Responde às calamidades, responde aos momentos de aflição, mas a gente tem que ir para além disso, né? A Algar tem programas de mentoria, por exemplo. E as mentorias, elas precisam de sustentabilidade, elas precisam de voluntários que se comprometam, que se eu tenho uma agenda com um jovem, com uma organização social, com quem quer que seja, eu tenho que saber que eu tenho aquele compromisso. Toda quarta-feira eu vou doar 1 hora do meu tempo. Isso tem que ser um compromisso. Voluntariado não é só, claro que eu me motivar, né? Porque eu quero fazer o bem, é genial. E a gente quer isso. Não é suficiente. Mas não é suficiente, né? Então a gente está trabalhando nesse lugar. Mas Algar tem, de fato, um lugar muito querido, né? No CBV, atualmente, a gente tem 25 associados, de vários segmentos, o que torna muito rico, porque a gente tem a Algar com toda essa sua especificidade do grupo Algar, né, com os seus negócios e o fazer do voluntariado nessa especificidade que compõe inclusive uma América Latina, né, outros países, e como é que é essa complexibilidade. Mas a gente tem empresas, organizações de alimentação, de tecnologia, de saúde, né, de logística, e todas elas vão trocando as suas complementariedades, né? E o voluntariado, ele entrou numa agenda que não tem mais volta, né? A Carol falou do ESG. Hoje o negócio não é pelo negócio, né? Ele vai além do negócio, né? Então ele está nessas agendas, não dá para ficar de fora. Então a gente está fazendo um evento hoje aqui, Carbono Zero, né? Sem impacto ambiental, vamos neutralizar os impactos que ele causar. Então a gente está olhando para a questão ambiental. A gente tem que estar numa governança com ética, com transparência, que se prestou contas, né? E a gente tem que estar cuidando internamente dos nossos, vocês falam associados, colaboradores, Isso, funcionários, né? Tem que ter esse olhar de atenção para a inclusão, para a diversidade, para os ganhos, né, que você falou do voluntariado corporativo, até desenvolvimento de talentos e habilidades, mas a gente está num território, está numa comunidade. Então, quando a gente fala o S, né, dessa agenda, a gente olha para dentro, mas olha para fora. E o voluntariado é uma ferramenta de eu chegar nesses lugares, né? E aí o capital mais precioso que está reunido dentro de uma estrutura como o Grupo Algar é o seu capital humano. Então, poder mobilizá-los para fazer o bem é um ganho enorme. Então, acho que não tem mais volta. É uma agenda que veio para ficar. A Silvia traz um ponto importante, né? Por que as empresas elas começam a se engajar nessa agenda social junto, né? Porque não tem como, isso já é sabido pelos grandes investidores, inclusive, que não há negócio em médio prazo que se sustente se ele não olhar para o social, para o ambiental, né? A comunidade começa a entender, inclusive, a escolher marcas e produtos, né, por este viés, né, que estão fazendo algo pela sua sociedade. Na Europa isso já é muito fortalecido, no Brasil começa a ter esse movimento, assim como as novas gerações, ao procurar emprego, ao procurar um lugar para trabalhar, elas fazem muito a pergunta: o que vocês fazem pela sociedade? A gente vê isso muito, né, nas nossas trocas com a RH, porque as pessoas elas querem se conectar
pelo propósito também. Claro, querem ter sua carreira, seu salário bacana, se desenvolver, né? Ter a sua estratégia toda de sucesso, mas elas querem saber do seu salário social, das outras questões, né? A minha geração, a geração da Silvia, a gente ainda pensava em carreiras de longo prazo, que era um valor eu ficar 30 anos numa organização, né? Me aposentar nela. As novas gerações, elas se conectam pelo resultado, pela colaboração, pelo sentido. Então, o aprendizado também, né? Elas querem uma troca, não é só oferecer o que eu tô também levando com isso, né? E os valores muito coincidentes, né? Com certeza. Que a gente até fala que é a união do CPF com o CNPJ, né? O que me traz satisfação com o que é estratégico para essa organização, como é que a gente cresce junto. Então essa é uma agenda, como a Silvia falou, que não tem volta, né? Então, e a Algar está muito bem posicionada, a gente ouviu agora há pouco, né? Da que criou o programa 20 anos atrás, essa identidade com estes propósitos de transformação, né? Como que eu olho para o meu público interno, fortaleço ele, desenvolvo soft skills, o voluntariado tem essa capacidade de desenvolvimento de soft skills, né? Que são esses grandes talentos que não se aprende em universidade, né? Soft skills, a gente está falando de outras habilidades que são fundamentais, porque a inteligência artificial ela vai vir com cada vez mais velocidade, vai fazer muitas coisas, vai mudar drasticamente o nosso modo de trabalhar, mas os soft skills as máquinas não têm. Não tem. Isso é nosso, é do ser humano, né? E o voluntariado, ele é esse agente de transformação para estes ganhos que eu, profissional, também posso me desenvolver, né? O trabalho em equipe, o desenvolvimento de liderança, de novas competências. Criatividade, né? Inovação, uma palavra da moda, né? A gente no social fala-se muito, a gente falava ontem à noite sobre isso, é preciso inovar. Voluntariado traz inovação, se reinventar, vezes, né? E relacionamento, comunicação não violenta, né? Respeito, convivência, né? Colaboração. Traz um clima diferente para dentro da empresa, né? Sim, trabalha o orgulho de pertencer, que é fundamental para você fazer aquele funcionário ficar, né? E um funcionário que fica tem um valor ativo muito importante para uma organização. E o convívio com realidades, às vezes, distintas da sua, né? E que traz ainda um aprendizado maior ainda, né? Uma sensibilização. E você acha, Carol, você estava falando um pouco até do ranking, né? Que o Brasil está em 18º lugar no ranking de solidariedade, né? Você acha que esse panorama, então, está mudando? As novas gerações estão trazendo essa necessidade para as empresas, para elas se adaptarem e entenderem que o social realmente é importante. Sem dúvida. As novas gerações, elas chegam com este lugar do se desenvolver e do saber o que uma organização faz. Agora, quando a gente fala de rankings, tem um outro indicador bastante negativo que o Brasil, a Fundação Getúlio Vargas trouxe também, na mesma época que a gente cresceu em solidariedade, a gente entrou pro mapa da fome, novamente. 13% da nossa população, e a gente está falando de uma mega população, está abaixo da linha da pobreza, né? Talvez por isso que a gente subiu no ranking, porque traz uma dicotomia, né? Como que eu sou mais solidária, mas eu tenho 13% da população passando fome? Não está sendo suficiente, né? A minha, assim, dentro das discussões que a gente já fez, a gente volta para o lugar, de novo, da solidariedade pontual. E a gente tem que estimular, a gente tem que trabalhar. Enquanto conselho, a gente se dedica muito para esse lugar do voluntariado transformador, né? Que as empresas olhem também, porque a gente às vezes tem muita empresa com muito capital investido, muito focada em ações pontuais, né? Sim. E a gente precisa estimular e desenvolver programas que tragam de fato transformação. Né, porque a gente sobe no ranking principalmente por conta desse índice da ajuda ao desconhecido, as campanhas, né? Doação de dinheiro, né? Até porque está escancarada essa pobreza, né? Essa desigualdade, essa fome. Então as pessoas querem mesmo contribuir e ajudar, mas a gente precisa transformar a vida dessas pessoas, né? Para que elas gerem os seus próprios recursos, né? Então é uma agenda. É bom estar no top 20 do Índice de Solidariedade do Mundo,
mas tem uma demanda emergente, urgente de promover esse desenvolvimento, né, das pessoas. E aplacar a fome Sim. é a questão, eu diria, mais complexa que existe. Né? E mais urgente, né? E mais urgente, porque assim... Com fome você não estuda, você não trabalha. Uma vez eu vi uma pessoa com muito estudo num evento de responsabilidade social importante falando que a fome é simples de resolver. Eu te dou comida, pronto, eu resolvi. Sim, só que daqui a 4, 5 horas, quem tá presente de novo? Né? A fome. E não é simples. Eu sou de uma organização que trabalha há 25 anos, a gente tem um desafio tremendo que a gente quer trazer, de fato, prosperidade e mudanças muito significativas. E para aplacar a fome, a gente tem que abrir diversas frentes. A gente tem que fortalecer a democracia, a gente tem que fortalecer políticas públicas. No CBVA a gente tem falado muito sobre isso. Porque é onde a gente tem os grandes movimentos. A UGAR trabalha com a educação, né? Ela está junto fortalecendo a política pública de educação. A gente não está falando de partidos políticos ou de política, a gente está falando de política pública. E agenda de escala, né? Agenda de escala. É quem pulveriza, põe nos 5 mil e tantos municípios do Brasil, né? Então, a gente está em um território, né? A gente precisa por isso que a importância das redes, do advocacy, né? E essa semana eu participava de um fórum muito interessante e um colega de uma empresa de bastante prestígio internacional, ele trouxe um dado, eles olham muito, comentava com a Silvia ontem, eles olham muito para as novas tendências, né, mundiais, até para as marcas poderem saber onde é que o público está, então eu direciono minhas ações para esse lugar. E ele trouxe que o grande movimento dos próximos anos, o que vai importar para as pessoas, são as grandes catástrofes ambientais. Né, os eventos extremos. E como que as empresas vão poder lidar com eventos extremos? Isso a gente não é com ação pontual, é com fortalecimento de governos e políticas públicas. Sim, né? sim. Porque quem cuida de questões emergenciais é governo, né? As defesas civis. As defesas civis, esses as órgãos... redes de apoio, parceria com organizações, mas isso precisa estar organizado, com SUAS, né, todos esses sistemas públicos e sim, a saúde, gente tem visto, assistência, né, todos juntos, todos né, os desastres que têm acontecido, né, desastres que causam destruições de comunidades. Agora a gente está com essas chuvas violentas no sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, assim, é estarrecedor. Silvia trabalha com projetos lá também. Sim. E assim já aconteceu aqui em Minas também, né? Desastres ambientais. São Paulo, no começo do ano, São né? Paulo, no começo do ano. No nosso litoral. E isso vai, né? A gente teve Nova York agora invadida por chuvas também, né? Uma mega cidade, talvez, não sei, toda tecnológica. Mas e aí? Despreparada para o calor intenso, né? Então, assim... Falar de voluntariado é um diálogo sem fim, a gente pode ficar... E se eu fosse apontar tendências para o voluntariado e o voluntariado corporativo, eu traria as questões emergenciais e humanitárias que o Brasil ainda engatinha. A gente me surpreende quando faz uma campanha muito simples para uma emergência de agasalhos e roupas, e eu ainda tenho que dizer em bom estado. Para mim, isso já estaria subentendido que eu vou doar no melhor, com a melhor. Uma pessoa que já está em tanta vulnerabilidade, eu não dou alguma coisa em bom estado, ou um alimento com prazo de validade dentro, né, prazo de validade, ainda me espanta. Então eu estou trazendo a parte mais simples da situação emergencial e humanitária. Então a gente precisa criar isso. Seria uma tendência da gente educar, treinar, conhecer as ações locais de defesa civil e como voluntários a gente se preparar para contribuir. A segunda seria o trabalho em rede. Não vai ter, né? Carol aqui apontou, né, do Instituto
a Agenda 2030 dos ODS é só uma maneira de nortear ações. Sem colaboração, a gente não vai atingir os resultados que a gente precisa, com o desafio de não deixar ninguém, né? Ninguém para trás, ninguém pode estar passando fome, né? Ou com a saúde comprometida, a educação, ou num ambiente que não seja saudável. E a terceira seria esse modelo que a gente vive hoje do presencial e o online, né? Para a gente somar essas tecnologias que chegaram para fazer o bem. E aí, né, não vai ter outro jeito, tem que ser com comprometimento e responsabilidade e medir resultado, né? O voluntário doa o bem mais precioso que ele tem, que é o tempo, né? E se as pessoas não derem um feedback, uma devolutiva do que está se fazendo com esse tempo que ele doou, que ele perceba que isso gera realmente um impacto e um resultado, ele se desmotiva, né? Então, acho que são as grandes tendências, né? A questão humanitária e emergencial, a colaboração e a cooperação, a tecnologia facilitando os processos e os resultados bem medidos e com essa devolutiva de transformação mesmo. Incrível, gente. E aí, a gente está falando que a gente tem muitas necessidades, né, em todo o mundo, que precisam ser atendidas e que a gente precisa transformar, não só assistir em algum momento. E a gente aqui acredita que o voluntariado é uma forma de impulsionar essa transformação. Então, Silvia, você, né, como empreendedora e consultora social, como você enxerga que as empresas podem impulsionar o voluntariado dentro das organizações? A gente está aqui hoje dentro de um encontro, né, de voluntários, que é um momento para a gente energizar, para a gente inspirar as pessoas, conectar a favor do voluntariado. E como você acredita que as outras empresas também podem impulsionar o voluntariado, né, nas suas organizações, nas suas atividades? Olha, o movimento tem que estar na agenda do negócio, né? Então, é uma escolha, né, da governança. A gente sabe que muitas vezes a provocação nasce dos seus colaboradores, funcionários, associados, né? A chamada para participar e existir um programa, mas tem que ter o apoio da liderança, da governança para ele acontecer. Então, é o primeiro passo, trazer essa discussão para dentro do negócio. Porque, óbvio, tem toda a questão para ser estruturada de uma política, de premissas, de participação, né? Uma chamada que tem que ser muito democrática, todos têm que poder participar, né? Então, essa estrutura tem que acontecer. E você traz sempre uma questão que eu acho fundamental, né? Que voluntariado tem que ter orçamento, né? Porque as pessoas, eu vejo às vezes as empresas assim, não, a gente está fazendo um programa interessante, tal, era voluntariado, mas voluntariado é de forma voluntária, né? Não né? Se é estratégico, né? Se é estratégico, daí criar, né, uma estrutura com gestores, com orçamento, com a agenda, tem que estar na pauta das reuniões das lideranças, trabalhar a média liderança, né? Para estar alinhado ao planejamento estratégico. Muitas vezes hoje está muito alinhado ao negócio, às agendas de ESG, de sustentabilidade, responsabilidade social, e aí escolher os caminhos norteadores, os territórios, as causas, né, agendas dos 17 ODS, quais que a gente tem interesse em estar mais envolvido, são caminhos que apenas norteiam as ações, né? E aí tem que ter um apoio das áreas todas da empresa, comunicação,
tem que estar na agenda. As pessoas falam, nunca dá tempo de colocar na agenda da comunicação as chamadas para o programa. Isso não pode acontecer. Tem que ser uma prioridade. Tem que estar na agenda a comunicação, né? E aí a chamada, a gente tem que lembrar que quando a gente convida, a gente tem que estar estruturado para acolher. Então precisa de tudo isso, né? E aí é fidelizar, e tem toda uma estratégia, que aí fica para um outro podcast, que o assunto é longo. E o voluntariado... Toda uma estratégia de retenção desses talentos, trazendo os novos e mantendo quem já está. De acordo com o censo até do CBVE, né, a gente até vai estar por lançar agora o próximo, não há um local ideal para o voluntariado estar, né, a gerência, a estrutura de voluntariado. A gente tem voluntariados que estão junto ao RH, junto à comunicação, junto ao relacionamento, junto à sustentabilidade, a institutos, fundações, porque isso depende da estratégia que é desenvolvida, sim, né? Sim. E tudo bem, porque é isso, porque o voluntariado, assim, ele é uma ferramenta para se desenvolver toda e qualquer ação estratégica. Agora, um parênteses no estratégico, né? Ele tem que ser estratégico, porque senão ele é acessório. Acessório em qualquer situação é cortado. Não tem valor. É o apêndice, é o arroz, que eu costumo dizer, não é o prato principal, né? Tem que ser o prato principal. Tem que ser, e é uma atividade estratégica. A gente tem vários indicadores. Uma vez eu vi um evento da KPMG que falava de indicadores que sim, ele transforma questões de público interno e que impactam na produtividade. Então, trabalhar junto com o RH faz muito e total sentido. Trabalha a imagem também corporativa, o valor da marca. Então, trabalha a reputação. Então, estar em relacionamento, junto com o relacionamento, faz todo sentido. O território, com a comunicação, né? Faz todo sentido. Trabalha a licença de operar. A gente Sim. tem muitas empresas que estão, né, que tem dutos que atravessam cidades e tal, então o voluntariado junto aos movimentos de comunidade, as gerências, né, de comunidade, faz todo sentido. Então, ele tem essa estruturação, agora ele tem que estar, de fato, estruturado e amparado dentro de uma estratégia. E tem uma outra sacada, assim, que eu acho muito legal no voluntariado, que é a forma de você ter o seu público interno trabalhando o seu investimento social corporativo. Eu acho essa sacada incrível. Potencializa absurdamente, né? Porque daí não é só uma ação que eu ponho um dinheiro lá enquanto empresa para a ação acontecer. Não, meu público interno trabalha junto com o investimento social corporativo. Isso traz também uma gama de valores infindáveis. Segundo a última pesquisa, né, de voluntariado no Brasil, também, né, a gente foi, ano passado vieram ventos com boas notícias na questão do voluntariado, da solidariedade. 34% da população com mais de 16 anos faz trabalho voluntário. A gente está falando de 57 milhões de brasileiros que doaram em 2021 12 bilhões de horas. Mas o que eu quero dizer é que 67% desses brasileiros vieram para o voluntariado por iniciativa pessoal. Entrei num site, numa mídia social, um amigo me convidou, mas 15%, foi o segundo chamamento, vieram pela mobilização dos programas de voluntariado corporativo. Então, acho que mostra, né, a importância de mobilizar e trazer para a nação, para o país, uma cultura de voluntariado. E talvez o que a gente tenha de olhar agora é essa mobilização dessa nova geração, que é mais desse momento mais pontual, dessa curiosidade, né? E que a gente tem que envolvê-los para essas ações mais recorrentes, mais transformadoras, né? Então a gente está nesse olhar, né, para gerações Z, alfa, né, que estão chegando. Mas os números foram muito expressivos, tanto na questão quantitativa da mobilização que o voluntariado corporativo faz,
como nos aspectos qualitativos do ganho, né? E do orgulho de pertencimento que Carol falou, de eu fazer parte de uma empresa que tem esse olhar, né, diferente, né, esse diferencial que vai muito além de simplesmente gerar emprego e ganhar dinheiro, né, que é um papel importante na sociedade, mas poder fazer mais que isso é bom demais, né? Eu queria trazer uma questão, porque a Silvia traz uma coisa que me toca assim, pessoalmente. Que é essa coisa do engajamento cívico, né? A Silvia traz o fato do voluntariado, trazendo essa transformação para a nação. Quando eu comecei a trabalhar com voluntariado, eu tinha um certo preconceito com a palavra. Uma coisa meio, para mim, um pouco retrógrada, um pouco assim... Caridade. Essa coisa da caridade e tal. Quando eu entendi que isso é ativismo social... E eu me coloco no mundo como uma ativista social, isso mudou totalmente para mim, né? Porque é civismo em